Uma palavra errada para essas pessoas e você desaparece para sempre, sussurrou um colega de trabalho quando Sophie entrou na festa mais perigosa do Brooklyn, com seu uniforme impecável, mas as mãos traindo um leve tremor. A mansão mais grandiosa de Brooklyn Heights fervilhava com a elite do submundo criminoso de Nova York. Homens que podiam ordenar um assassinato com uma palavra sussurrada e mulheres cobertas de diamantes que valiam mais do que a vida de Sophie. O coração de Sophie batia forte contra as costelas, enquanto equilibrava a bandeja de prata com taças de champanhe, abrindo caminho entre a multidão de fatos de marca e vestidos de alta costura. Aos 20 anos, este trabalho de catering pagava o triplo do que ela ganhava nos seus turnos habituais no restaurante, dinheiro desesperadamente necessário para as contas médicas crescentes da sua avó. O Sr. Giordano, o gerente do catering, tinha lhe dado instruções rigorosas: servir bebidas, permanecer invisível e, acima de tudo, nunca fazer contato visual com nenhum dos membros da família Cavallari. São pessoas perigosas, sussurrou ele com urgência durante a reunião com a equipa, os olhos a olharem nervosamente à volta da cozinha. As conversas abafadas à sua volta transformaram-se subitamente num silêncio respeitoso quando um senhor mais velho entrou no salão de baile, apoiando-se ligeiramente numa bengala ornamentada com um punho de prata em forma de cabeça de leão. O patriarca siciliano tinha chegado, pai de Ethan Cavallari, o infame jovem de 29 anos que assumira o controle dos interesses comerciais da família com eficiência implacável. Sophie congelou quando o homem mais velho se aproximou diretamente dela, o rosto envelhecido franzido num senho interrogativo. A sua bandeja tremeu perigosamente, o champanhe balançando contra o cristal, enquanto ele gesticulava impacientemente em direção a ela, falando rapidamente no que parecia ser um italiano com sotaque forte. Sem pensar, Sophie respondeu num dialeto siciliano impecável, as palavras fluindo naturalmente das memórias das aulas de cozinha da sua avó. Ela disse suavemente, oferecendo-lhe uma reverência respeitosa que quase derrubou a sua bandeja. A sala ficou em silêncio sepulcral, os rostos voltando-se para ela com expressões que variavam de choque a cálculo e hostilidade declarada. Ela percebeu seu erro catastrófico instantaneamente. Ela havia se revelado como alguém que entendia suas conversas mais privadas, reconhecia seu patriarca e falava sua língua ancestral. O Sr. Gordano apareceu ao lado dela, com o rosto pálido, tentando afastá-la. Sinto muito, Sr. Cavallari. Ela é nova. Ela não entende, ele começou. Mas o velho o silenciou com um único dedo levantado, estudando Sophie com grande interesse. Onde aprendeu a falar o dialeto antigo, menina? Ele perguntou no inglês com sotaque, a sua voz surpreendentemente gentil, apesar da intensidade do seu olhar. Poucos americanos, mesmo aqueles com ascendência siciliana, falam com tanta autenticidade. Antes que Sophie pudesse formular uma resposta que não colocasse ainda mais em risco a sua posição, uma presença imponente materializou-se ao lado do patriarca. O próprio Ethan Cavallari, alto e imponente num fato preto perfeitamente ajustado. A sua reputação de violência calculada precedia-o em todo o submundo do Brooklyn. Há algum problema com a equipa, pai? Perguntou Ethan, com uma voz enganosamente suave. Enquanto o seu olhar sombrio percorria Sophie com uma avaliação clínica, algo mudou na sua expressão quando os seus olhos se encontraram. Um lampejo de interesse rapidamente mascarado por um distanciamento profissional. O rosto envelhecido do patriarca abriu-se num sorriso inesperado quando ele voltou ao rápido dialeto siciliano, dizendo ao filho algo que fez as sobrancelhas de Ethan se erguerem ligeiramente. Sophie entendeu cada palavra, mas manteve a expressão cuidadosamente neutra. Anos a esconder as suas habilidades linguísticas vieram à tona instintivamente. Senhorita, o meu pai ficaria honrado se a senhora se juntasse à nossa mesa. Ethan traduziu desnecessariamente o leve sorriso em seus lábios, sugerindo que ele suspeitava que ela tivesse entendido perfeitamente. Parece que o impressionou, o que é incomum. O Sr. Giordano acenava freneticamente do outro lado da sala, passando o dedo pela garganta no gesto universal de parar imediatamente. Mas os cavalares não estavam a fazer um pedido. Estavam a dar uma ordem disfarçada de convite. Estou a trabalhar, senhor, respondeu Sophie cuidadosamente, equilibrando a bandeja nas mãos cada vez mais suadas.
Os seus convidados precisam de ser servidos e não posso abandonar o meu posto sem a permissão do meu supervisor. O patriarca riu-se, um som caloroso e genuíno que parecia deslocado na atmosfera tensa. Passou para o inglês e dirigiu-se à sala. O meu filho organiza esta celebração pelo meu 70º aniversário. No entanto, o presente mais autêntico vem de uma fonte inesperada. Uma simples empregada de mesa que fala o dialecto da nossa aldeia. A mão de Ethan fechou-se suave, mas firmemente, em torno do cotovelo de Sophie, aliviando-a da bandeja de champanhe com a outra mão e passando-a para um empregado próximo. O seu supervisor trabalha para a empresa de catering que trabalha para mim, disse ele, com o hálito quente contra a orelha dela enquanto a guiava em direção à mesa principal. Sophie sentiu dezenas de olhares calculistas a acompanhar o seu progresso pelo salão de baile, avaliando-a como uma ameaça ou uma oportunidade. O seu uniforme preto simples contrastava fortemente com os vestidos de noite de grife que a rodeavam, marcando-a como claramente deslocada neste mundo de poder e privilégios. O patriarca acomodou-se na cadeira de honra no centro da mesa, gesticulando para que Sophie ocupasse a cadeira vazia ao seu lado, um lugar claramente reservado para alguém importante. Diga-me o seu nome, criança. E como uma jovem americana ela aprendeu a falar o dialeto da minha aldeia natal tão bem. Sophie Bennett. Senhor, respondeu ela, consciente de Ethan, que se sentou do outro lado, efetivamente prendendo-a entre os dois homens mais poderosos da sala. A minha avó criou-me depois que os meus pais morreram e insistiu que eu aprendesse a língua antiga corretamente. Os olhos do patriarca estreitaram-se com repentino interesse, inclinando-se para a frente para estudar o rosto dela com mais cuidado. Bennett não é um nome siciliano, observou ele, seu tom deixando claro que esperava uma explicação mais completa. O nome de solteira da minha avó era Ferraro, de uma pequena aldeia nas colinas acima de Polarmo, explicou Sophie. A dor familiar da perda apertou-lhe brevemente a garganta. Ela casou-se com um soldado americano após a guerra e mudou-se para cá, mas nunca esqueceu as suas raízes. A postura de Ethan ao lado dela enrijeceu, os seus dedos apertando momentaneamente o copo de cristal com a bebida âmbar. O nome Ferraro claramente tinha significado, embora Sophie não conseguisse entender por que a família de sua avó seria conhecida por esses criminosos poderosos. Ferraro, repetiu o patriarca pensativo, trocando um olhar significativo com o filho. Sua avó talvez fosse parente de Giovanni Ferraro, que teve 3 filhas antes da guerra. O coração de Sophie acelerou enquanto ela acenava lentamente com a cabeça, compreendendo de repente que se tinha deparado com algo muito mais complexo do que um trabalho de catering. Ele era meu bisavô, senhor, confirmou ela, vendo o reconhecimento florescer no rosto do velho. O patriarca voltou a falar em dialeto siciliano, falando demasiado rápido para que ela conseguisse acompanhar completamente. Mas ela captou fragmentos sobre dívida de sangue, honra e, o mais alarmante, a criança desaparecida. Ethan respondeu no mesmo dialeto, com voz baixa e insistente, ocasionalmente olhando para ela com expressões indecifráveis. Parece que temos muito a discutir, Sophie Bennett, disse finalmente o patriarca em inglês, dando-lhe uma palmada na mão com surpreendente afeto. O meu filho garantirá que seja devidamente compensada por faltar ao seu turno esta noite. Uma mulher bem vestida à mesa inclinou-se para a frente, os seus diamantes brilhando como gelo, enquanto avaliava Sophie com hostilidade aberta. Que conveniente que uma descendente dos Ferraro apareça justamente quando estamos a discutir a expansão de Brooklyn Heights, comentou ela com doçura venenosa. A mão de Ethan moveu-se para as costas de Sophie, um gesto sutil, mas claro, de proteção que surpreendeu todos à mesa, incluindo a própria Sophie. Cuidado, tia Dina, disse ele suavemente, embora o aviso em sua voz fosse inconfundível. Nesta casa, tratamos os convidados com respeito, especialmente aqueles com laços familiares. A noite avançou em um turbilhão de apresentações e conversas enigmáticas que dançavam em torno de assuntos que Sophie não conseguia entender muito bem. Durante todo o tempo, o patriarca manteve-a por perto, fazendo perguntas sobre a avó dela, a vida dela, as dificuldades para pagar a faculdade enquanto trabalhava em vários empregos. Quando a festa finalmente começou a esvaziar-se perto da meia-noite, Ethan guiou Sophie até o jardim privado da mansão, longe de olhares curiosos e ouvidos atentos.
O luar prateava as sebes formais e iluminava uma vista espetacular do horizonte de Manhattan, do outro lado da água. Meu pai acredita que a sua aparição esta noite é mais do que coincidência, disse Ethan sem preâmbulos, com as mãos casualmente enfiadas nos bolsos enquanto estudava o rosto dela. Ele é um homem supersticioso que vê sinais e presságios onde outros veem acaso. Sophie cruzou os braços, lutando contra um arrepio que nada tinha a ver com o ar frio da noite. "E no que acredita, Sr. Cavallari?" perguntou ela, reunindo coragem que não sentia. "Porque eu só vim aqui para servir bebidas e ganhar o meu salário." Um leve sorriso tocou os seus lábios enquanto ele balançava a cabeça levemente. "Acredito em riscos calculados e fatos verificáveis", respondeu ele, aproximando-se até que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara. "É por isso que mandei investigar você minuciosamente durante a festa." Sophie prendeu a respiração, a indignação a disputar com o medo. "Não tinha o direito", protestou ela, dando um passo instintivo para trás. "A minha vida não é da sua conta, independentemente de quem era a minha avó. Passou a ser da minha conta no momento em que falou com o meu pai num dialeto siciliano perfeito." Contrapôs Ethan, a voz mantendo-se suave apesar da intensidade do seu olhar. "Poucas pessoas me surpreendem, Sophie Bennett, mas você conseguiu 2 vezes esta noite." As luzes do jardim iluminavam suas feições, revelando um rosto bonito demais para pertencer a alguém com sua reputação. Sophie lembrou a si mesma com firmeza que aquele homem provavelmente ordenava mortes com a mesma naturalidade com que outros pediam café, independentemente de como aqueles olhos escuros pareciam enxergar através dela. "Sua avó não era apenas uma Ferraro qualquer", ele continuou, tirando uma pasta de couro de dentro do paletó. "Elisa Beteta Ferraro foi prometida ao irmão do meu avô antes da guerra mudar tudo. Ela era considerada da família." Sophie abriu a pasta com dedos trêmulos, ofegando ao ver a fotografia em tom sépia dentro dela. A sua avó quando jovem, ao lado de um homem bonito em uniforme militar. A sua avó nunca tinha mencionado ter ficado noiva antes de conhecer o avô de Sophie. "A guerra separou-os", explicou Ethan, com uma voz inesperadamente gentil, enquanto observava a processar essa revelação. A sua avó acreditava que Antônio Cavallari tinha morrido em Anzio, por isso mais tarde casou com o seu avô americano quando ele estava destacado na Sicília. As implicações atingiram Sophie como uma onda gigante. A sua mente correu para ligar fragmentos de histórias da infância que a sua avó tinha partilhado. O misterioso benfeitor que tinha pago a passagem da sua avó para a América. Os presentes estranhos que chegavam todos os natais sem remetente. "Mas o que é que isto tem a ver comigo?" perguntou Sophie, lutando para entender por que é que essas pessoas poderosas, de repente, se importavam com a sua existência. "Esse noivado foi rompido há mais de 70 anos. Não pode ter importância agora." A expressão de Ethan escureceu quando ele pegou a pasta de volta, guardando-a cuidadosamente dentro do paletó. "Importa porque as famílias Ferraro e Cavallari fizeram um juramento de sangue. Nossas famílias um dia se uniriam", disse ele com gravidade, observando a reação dela com uma intensidade inquietante. O luar projetava sombras dramáticas pelo jardim, enquanto um carro preto elegante entrava silenciosamente na garagem. 3 homens em fatos escuros emergiram com passos decididos. Sophie não precisava de ligações criminosas para reconhecer a ameaça silenciosa que eles representavam. "A família Reese", disse Ethan baixinho, seguindo o olhar dela para os recém-chegados. "Os nossos principais rivais comerciais em Brooklyn, e eles não estão aqui para a celebração. O aniversário do meu pai sempre atrai aqueles que testam as nossas defesas." Sophie de repente compreendeu a posição precária em que se encontrava. Uma civil acidentalmente lançada num mundo perigoso de famílias rivais e velhas vinganças. "Eu devo ir", sussurrou ela com urgência, já calculando o caminho mais rápido para a entrada de serviço. A mão de Ethan agarrou o seu pulso com um aperto firme, mas não doloroso, enquanto ele se aproximava. "Não podes ir agora", disse ele, baixando a voz para quase um sussurro. "Os Reeses têm informantes em todo o lado, incluindo na equipa de catering. Se descobrirem a tua ligação à minha família, tornar-te-ás um alvo." A porta do jardim abriu-se quando o patriarca saiu, acompanhado por 2 guarda-costas, que se posicionaram discretamente entre as topiárias. O seu rosto envelhecido parecia sombrio ao luar, enquanto se aproximava de Sophie e do seu filho.
Eles sabem, disse ele sem preâmbulos, o seu sotaque a tornar-se mais forte, com evidente preocupação. Alguém reconheceu a rapariga e fez uma chamada. Nikiko Ritzi está a fazer perguntas sobre a neta dos Ferraro, que fala o dialeto antigo. Os joelhos de Sophie quase cederam quando o perigo da sua situação se tornou claro. As suas competências linguísticas e a sua ligação familiar acabavam de torná-la um peão num jogo que ela não compreendia. A minha avó, ela ofegou, com um terror repentino a apertar-lhe o peito. Se eles sabem sobre mim, podem ir atrás dela. Ethan já estava ao telefone, a dar ordens enquanto mantinha uma mão protetora nas costas de Sophie. Equipa de segurança para Brighton Beach. Mulher idosa. Possível alvo, ele ordenou. Depois recitou o endereço da avó dela com uma precisão perturbadora. O patriarca segurou as mãos frias de Sophie entre as suas mãos quentes, os olhos cheios de uma estranha mistura de culpa e determinação. Prometemos ao teu bisavô que protegeríamos a sua linhagem se as famílias voltassem a se reunir, disse ele solenemente. Esta noite, essa promessa é ativada. Uma comoção repentina irrompeu perto da entrada principal da mansão. Vozes elevadas seguidas pelo som inconfundível de vidros a partir e o grito assustado de uma mulher. Os guarda-costas imediatamente fecharam fileiras ao redor do patriarca, enquanto Ethan puxava Sophie para trás de um pilar de pedra. A tua avó está segura, murmurou Ethan, verificando uma mensagem de texto, enquanto mantinha Sophie protegida atrás do seu corpo. Os meus homens a levaram para a nossa clínica em Manhattan, onde ela receberá melhores cuidados do que qualquer hospital poderia oferecer. O amanhecer despontou sobre Brooklyn quando o elegante Audi preto de Ethan parou em um armazém reformado perto da orla. Sophie não teve permissão para voltar para casa, nem mesmo para pegar seus pertences. A ameaça da família Rizzi havia passado de teórica para imediata durante a noite caótica. Este é um dos nossos refúgios, explicou Ethan enquanto a guiava por uma entrada de serviço não identificada. Poucas pessoas sabem sobre ele, e aquelas que sabem são absolutamente leais. Aqui estará protegida. O exterior industrial dava lugar a um deslumbrante apartamento loft com janelas do chão ao teto, com vista para o East River. Vidros de segurança que Sophie suspeitava que poderiam resistir a uma pequena explosão. O contraste entre o bairro rude lá fora e o luxo lá dentro era chocante. Sophie afundou-se num sofá de couro. O cansaço emocional e físico finalmente tomou conta dela quando a adrenalina da noite passou. Não entendo por que a família Rizzi se importaria comigo, disse ela, esfregando as têmporas onde uma dor de cabeça começava a se formar. Ethan foi até um painel oculto na parede, revelando um sistema de segurança de última geração que ele rapidamente armou antes de se juntar a ela. Porque os Ferraros não eram apenas uma família siciliana qualquer, explicou ele pacientemente. Antes da guerra, eles controlavam as rotas marítimas mais valiosas entre a Sicília e Nova York. Sophie olhou para ele incrédula, tentando conciliar essa informação com as memórias da sua doce avó, a ensinando a fazer cannoli na pequena cozinha deles. Isso é impossível, ela protestou fracamente. A minha avó morava num pequeno apartamento em Brighton Beach, mal conseguindo pagar as contas. Porque Elisabetta Ferraro abandonou essa vida, respondeu Ethan, afrouxando a gravata enquanto se sentava à sua frente. Ela escolheu o amor em vez do poder, o seu avô americano, em vez das suas obrigações familiares. Nem todos aprovaram a sua escolha. A luz da manhã entrava pelas janelas quando uma batida na porta anunciou a chegada do pequeno almoço. E mais importante para Sophie, roupas limpas. Uma senhora de rosto gentil apresentou-se como Rosa. Aparentemente era a governanta que administrava as várias propriedades de Ethan. Você é igualzinha à sua avó quando ela era jovem, comentou Rosa enquanto colocava uma bandeja com café e bolos na mesa. Reconheci-te imediatamente na festa, mesmo antes de falares o antigo dialeto. Os olhos Ferraro não mudam ao longo das gerações. Sophie aceitou o café com gratidão, o aroma rico momentaneamente a enraizando em algo normal em meio à situação surreal. Como conheces a minha avó? Ela perguntou, percebendo como Rosa e Ethan trocaram um olhar significativo. Rosa era a amiga mais próxima da minha mãe, explicou Ethan, uma suavidade inesperada entrando na sua voz. E antes disso, ela era amiga de infância da tua avó na Sicília. Quando percebemos quem tu eras, confirmou Rosa.
Rosa deu uma palmadinha carinhosa na mão de Sophie antes de se retirar discretamente, deixando-a sozinha com Ethan mais uma vez. O silêncio se estendeu entre eles, cheio de perguntas não ditas e complicações que pareciam se multiplicar a cada hora que passava. "Por que estou realmente aqui, Ethan?" perguntou Sophie finalmente, pousando a chávena de café com cuidado deliberado. "Não apenas para proteção. Você poderia ter designado guardas sem me trazer pessoalmente para o seu esconderijo privado." Um sorriso tênue tocou seus lábios enquanto ele se inclinava para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos. "Garota esperta", ele reconheceu com um leve aceno de cabeça. "Você está aqui porque preciso determinar se é um trunfo ou um risco para a minha família." A honestidade brutal era quase revigorante após uma noite de meias-verdades enigmáticas. "E se eu for um risco?" Sofia desafiou, olhando diretamente nos olhos dele, apesar do medo que sentia no estômago. "O que acontece então?" "Então eu garantiria que você e sua avó desaparecessem em segurança para uma nova vida longe de Nova York." Ethan respondeu sem hesitar. "Ao contrário do que você pode acreditar, eu não faço mal a pessoas inocentes, especialmente aquelas com ligações com a minha família." 3 semanas se passaram no estranho limbo do esconderijo de Ethan, o mundo de Sophie reduzido a visitas diárias à sua avó na clínica médica privada e longas noites no loft à beira-mar. Sua vida anterior, o emprego na lanchonete e as aulas na faculdade comunitária pareciam impossivelmente distantes. Rosa tornou-se uma aliada inesperada de Sophie, compartilhando histórias sobre a Sicília que preenchiam as lacunas da história de sua família, enquanto lhe ensinava receitas tradicionais que sua avó havia simplificado para as cozinhas americanas. "As suas mãos lembram-se dos velhos costumes", observou Rosa com aprovação. O som do sistema de segurança a desarmar anunciava o regresso de Ethan todas as noites. A sua reputação perigosa era cada vez mais difícil de conciliar com o homem que trazia gelato da loja favorita da sua avó, ou se sentava pacientemente a explicar estratégias complexas de xadrez quando ela não conseguia dormir. "As famílias Ferraro e Cavallari já foram parceiras, não rivais", explicou Ethan uma noite, enquanto jantavam no terraço do telhado. "O teu bisavô Giovanni e o meu avô Salvatore construíram juntos o seu negócio de importação depois de imigrarem para a América na década de 1920. Sophie enrolou a massa no garfo, processando esta nova informação sobre o passado da sua família. "Mas algo aconteceu que os tornou inimigos?" perguntou ela, começando a compreender que o perigo que corria no presente tinha origem em conflitos com décadas. A expressão de Ethan escureceu enquanto enchia os copos de vinho, com as luzes da cidade criando um cenário cintilante atrás dele. "A parceria comercial terminou quando a família Rizzi orquestrou uma explosão no armazém que matou o teu tio-avô e o irmão do meu avô, o homem com quem a tua avó iria se casar. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, revelando uma complexa tapeçaria de rivalidades comerciais, tragédias familiares e alianças quebradas que, de alguma forma, culminaram nela servindo bebidas em uma festa de aniversário. E agora os Reeses acham que eu represento uma reunião dos interesses dos Ferraro e dos Cavallari", concluiu ela. Um sorriso genuíno transformou brevemente a expressão normalmente cautelosa de Ethan. "Você aprende rápido", observou ele, estudando-a com evidente aprovação. "É exatamente isso que eles temem. Nossas famílias se reconciliando e recuperando nosso território combinado, o que ameaçaria o controle deles sobre as docas do Brooklyn." Sophie pousou o garfo, o apetite repentinamente diminuído pelo peso da história que a pressionava por todos os lados. "Mas eu sou apenas uma pessoa. Não controlo nenhum território, nem tenho nenhum poder. Minha avó deixou esse mundo para trás há décadas. O poder assume muitas formas", respondeu Ethan enigmaticamente, os olhos escuros refletindo as luzes da cidade. "As famílias antigas respeitam as linhagens e as reivindicações históricas. A sua própria existência representa uma potencial mudança nas alianças que deixa todos nervosos." Sophie contemplou o horizonte de Manhattan, o peso das expectativas geracionais pousando sobre os seus ombros como um manto invisível. Pensou nos livros universitários a ganhar pó no seu apartamento abandonado, no diploma em administração que tinha tirado para ajudar a pequena padaria da sua avó, sem imaginar que isso a prepararia para gerir um império de transportes marítimos. "Há uma cerimônia", explicou Ethan, suavizando a voz enquanto enchia os copos.
uma antiga tradição siciliana em que as linhagens se reconectam após serem separadas por uma tragédia. O meu pai acredita que observar esses costumes fortalecerá a nossa posição com as outras famílias e a protegerá mais eficazmente do que qualquer esquema de segurança. O ritual elaborado que ele descreveu, envolvendo vinho abençoado, juramentos antigos proferidos num dialeto tão antigo que poucos ainda conseguiam compreender, e a troca de relíquias de família, parecia pertencer a um romance histórico, e não ao Brooklyn moderno. No entanto, Sophie tinha visto o suficiente nas últimas semanas para compreender que essas tradições tinham um poder genuíno no mundo deles. Os seus dedos traçaram inconscientemente o pequeno medalhão de ouro que usava desde a infância, um presente da sua avó que tinha um brasão curioso que ela nunca tinha reconhecido. Os olhos de Ethan seguiram o movimento, o reconhecimento brilhando em sua expressão, enquanto ele gentilmente pegava a mão dela para examinar o medalhão mais de perto. O símbolo da família Ferraro, ele confirmou baixinho. Sua avó nunca deixou seu passado para trás. A porta do terraço se abriu com um estrondo quando um dos seguranças de Ethan apareceu com uma expressão urgente. Temos um problema, chefe, ele relatou com seriedade. Alguém acedeu ao sistema de segurança do hospital. Localizaram o quarto da avó. Sophie já estava de pé, com o coração a bater forte contra as costelas, enquanto Ethan dava ordens rápidas ao telefone. Pega no carro, ordenou ele ao segurança, depois virou-se para Sophie com uma gentileza surpreendente. Chegaremos a tempo, prometo. O corredor do hospital estendia-se infinitamente diante deles. Enquanto corriam em direção à ala privada onde a avó dela estava a recuperar, a mente de Sophie encheu-se de possibilidades horríveis. A sua querida avó apanhada no fogo cruzado de uma vingança que antecedia o seu nascimento. Quando finalmente chegaram ao quarto, Sophie quase desmaiou de alívio ao ver a avó sentada calmamente na cama, a fazer palavras cruzadas, enquanto dois guardas armados vigiavam a porta. O ataque tinha sido frustrado antes mesmo de começar. Alguém revelou a localização dela. Ethan resmungou, com uma voz mortalmente silenciosa, enquanto estudava as imagens de segurança no seu tablet. Os seus dedos moviam-se rapidamente pelo ecrã, retrocedendo e avançando por vários ângulos de câmera dos corredores do hospital. Sophie sentou-se ao lado da avó, com as mãos entrelaçadas, enquanto a idosa dormia pacificamente, sem saber o quão perto o perigo tinha chegado. A tentativa de invasão abalou Sophie profundamente, transformando ameaças abstratas em uma realidade aterrorizante. Ali, disse Ethan de repente, congelando a imagem em um quadro que mostrava um rosto familiar, entrando em uma área de segurança restrita. Carlo Bernardi, meu primo e contador da nossa família. Ele está conosco há 15 anos. A traição foi ainda mais dolorosa porque Sofia havia conhecido Carlo em várias reuniões familiares nas últimas semanas, achando-o charmoso e aparentemente dedicado aos negócios da cavalaria. Ele até trouxe flores para a avó dela durante uma visita ao hospital. Por que o seu próprio primo trabalharia com os Reeses? Sophie perguntou, lutando para entender a complexa teia de lealdades e traições que a cercava. Ele parecia genuinamente comprometido com os interesses da sua família. A expressão de Ethan endureceu em algo frio e calculista que lembrou Sophie nitidamente da reputação dele. Dinheiro, provavelmente, ele respondeu, já digitando instruções rápidas para a sua equipa de segurança. Ou talvez influência. Os Reeses podem ter algo contra ele. 6 horas depois, Sophie observava por trás de um vidro espelhado, enquanto Ethan confrontava o primo numa sala de interrogatório espartana sob o armazém. O fato de marca de Carlo estava amarrotado, a sua confiança anterior substituída por medo evidente ao enfrentar as consequências da sua traição. Nunca quis que ninguém se magoasse. Gaguejou Carlo, com o suor a escorrer pela testa, apesar da temperatura amena da sala. Eles só queriam informações sobre a rapariga, porque é que ela é tão importante para o teu pai. O estômago de Sophie revirou-se ao perceber como a sua presença tinha desestabilizado completamente o delicado equilíbrio de poder na hierarquia criminosa de Brooklyn. Vidas estavam agora em risco por causa de uma ligação que ela não sabia que existia há um mês. Ethan permaneceu inquietantemente calmo enquanto circulava o primo, com as mãos cruzadas atrás das costas numa postura que, de alguma forma, o fazia parecer mais perigoso do que qualquer ameaça óbvia poderia ser.
Acessaste registros médicos privados, desativaste protocolos de segurança e vendeste as informações a Nikiko Rizzi. Os olhos de Carlos percorreram desesperadamente a sala, procurando uma fuga ou misericórdia onde não havia nenhuma. A rapariga Ferraro é apenas uma empregada de mesa, protestou ele, com a voz elevando-se em pânico. Por que arriscar tudo por alguém sem nenhuma ligação real com o nosso negócio? É aí que você se engana, respondeu Ethan suavemente, deslizando um documento pela mesa, um teste de DNA comparando os marcadores genéticos de Sophie com os da linhagem Ferraro. Ela é a última descendente direta da filha mais velha de Giovanni Ferraro. A revelação causou um arrepio na espinha de Carlos, enquanto ele olhava para o documento, com a compreensão surgindo em seu rosto. A linhagem Ferraro não era apenas respeitada. Era reverenciada entre as famílias antigas por sua inovação na criação de rotas de transporte indetectáveis durante a Lei Seca, raízes que fizeram fortunas e consolidaram o poder por gerações. Ela tem o livro razão dos Ferraro, continuou Ethan, sua voz pouco acima de um sussurro, mas de alguma forma preenchendo toda a sala. A avó dela confiou-o a ela antes de os levarmos para um local seguro. Coordenadas, contatos e códigos que não são usados há décadas, mas continuam válidos. O rosto de Carlos empalideceu ao ouvir a menção ao lendário livro Razão, um livro sobre o qual se sussurrava nos círculos criminosos, mas que se acreditava perdido durante o caos do pós-guerra. Se os Rizzi soubessem da sua existência, não parariam por nada para o possuir, o que explicava as suas tentativas cada vez mais desesperadas de chegar até Sophie. Sophie observava, através do vidro, a sua mente repleta de perguntas sobre esse livro-razão que ela supostamente possuía. A sua avó tinha lhe dado um velho livro encadernado em couro, cheio do que pareciam ser poemas e receitas, insistindo para que ela o mantivesse por perto. Será que essa herança familiar comum era o que esses homens perigosos cobiçavam? Sophie pressionou a mão contra o vidro, chocada com essa revelação e seu aparente significado. Ninguém tinha mencionado a recolha do seu ADN, embora ela se lembrasse de um médico na clínica ter esfregado um cotonete na sua bochecha durante o que ela pensava ser um exame de rotina. Os territórios dos Ferraro passaram legalmente para ela. Ethan continuou implacável, batendo no documento com um dedo. Territórios que foram administrados pela família Rizzi desde que a sua avó deixou a Sicília. Administrados, mas nunca possuídos. A expressão de Carlos transformou-se de medo em cálculo enquanto ele processava essa informação, claramente reavaliando a sua posição à luz dessas novas revelações. Se eu o ajudar a proteger esses territórios contra a interferência dos Rizzi, talvez a minha indiscrição possa ser perdoada. O patriarca da família entrou na sala de interrogatório com uma agilidade surpreendente para a sua idade. O seu rosto marcado pelo tempo exibia linhas de profunda decepção enquanto olhava para o seu sobrinho. A lealdade familiar não pode ser negociada, Carlo, disse ele com gravidade. Ela existe ou não existe. 2 meses após a sua entrada acidental no mundo Cavallari, Sophie se viu ao lado de Ethan nas docas do Brooklyn, observando o amanhecer sobre o horizonte de Manhattan. Trabalhadores descarregavam contentores sob o olhar atento de seguranças com o brasão Cavallari. O meu pai transferiu o controle de todos os ativos da Ferraro para o seu nome, explicou Ethan, entregando-lhe uma pasta de couro contendo documentos legais com selos oficiais. É o seu direito de nascença, embora o que você decidir fazer com ele seja inteiramente sua decisão. Sophie folheou os papéis com dedos trêmulos, oprimida pelas implicações de possuir rotas marítimas, armazéns e licenças de importação no valor de milhões. A sua vida simples desaparecera como a névoa da manhã, substituída por responsabilidades que ela nunca procurou. Os Rizzi não vão aceitar isto, disse ela baixinho, compreendendo instintivamente que assinar esses documentos a tornaria um alvo permanente. Eles controlam esses ativos há décadas, não vão simplesmente desistir por causa de alguns papéis. O ombro de Ethan roçou o dela enquanto observavam a atividade do porto, o contato casual enviando um calor inesperado através dela, apesar da gravidade da conversa. Não, eles não vão, concordou ele com severidade. É por isso que a reunião de hoje é tão crucial. Durante semanas, Ethan negociou uma reunião com Nikiko Rizzi, o volátil herdeiro do império da família rival. A reunião aconteceria em território neutro, uma igreja renovada e convertida em restaurante no bairro histórico do Brooklyn,
com representantes das 5 famílias de Burrow como testemunhas. "Lembre-se do que discutimos", murmurou Ethan enquanto caminhavam em direção ao carro que os esperava. "Não mostre medo. Não peça desculpas por reivindicar o que é seu por direito e nunca vire as costas para Nico. Ele é imprevisível, mesmo para os nossos padrões." A sala de jantar privada do restaurante fervilhava com conversas tensas que cessaram abruptamente quando Sophie entrou ao lado de Ethan. 12 homens levantaram-se dos seus lugares, com expressões que variavam entre a curiosidade e a hostilidade declarada, enquanto avaliavam a mulher no centro do conflito que se formava. Nico Ritchie estava sentado na extremidade da mesa, um homem na casa dos 40 anos com olhos frios e um sorriso cirurgicamente preciso que nunca chegava aos olhos. "Então esta é a empregada de mesa que fala siciliano", comentou ele em inglês, ignorando deliberadamente o protocolo ao não se levantar. "Dificilmente parece valer a pena perturbar décadas de acordos comerciais pacíficos." Sophie endireitou a coluna, canalizando a dignidade tranquila da sua avó, enquanto Ethan a guiava até o seu lugar. "Eu não escolhi minha linhagem, Sr. Rizzi", ela respondeu calmamente, olhando nos olhos dele sem vacilar, "assim como não escolhi me tornar um alvo para seus homens." A reunião se deteriorou rapidamente após as cortesias preliminares serem trocadas. A aparência de civilidade de Nico rachou quando os documentos que comprovavam a reivindicação de Sophie sobre os bens dos Ferraro foram apresentados. Seu rosto ficou vermelho de raiva quando ele bateu com o punho na mesa polida. "Isto não passa de uma tentativa dos Cavalares de tomar o poder." Nico gritou, ignorando as tentativas de mediação dos outros representantes da família, usando uma empregada com conhecimentos convenientes da língua siciliana para recuperar território que perderam de forma justa há décadas. Sophie sentiu Ethan ficar tenso ao seu lado, a mão dele movendo-se subitilmente em direção ao casaco, onde ela sabia que ele carregava uma arma. A atmosfera da sala mudou perigosamente quando os guarda-costas ao longo das paredes ficaram em posição de sentido, as mãos pairando perto das armas de fogo escondidas. "Proponho um compromisso", disse Sophie claramente, a sua voz cortando a tensão crescente. Todos os olhos se voltaram para ela com surpresa, incluindo os de Ethan, pois ela havia se desviado da estratégia cuidadosamente planejada. "Uma parceria comercial entre as nossas famílias. Gestão igualitária, lucros iguais." A expressão de Nico oscilou entre suspeita e cálculo enquanto ele considerava a oferta inesperada. "Por que partilharia o que afirma ser legalmente seu?" perguntou ele, estreitando os olhos enquanto procurava a armadilha. "Especialmente com alguém que acredita ter ordenado um ataque à sua avó." Antes que Sophie pudesse responder, as portas do restaurante se abriram e homens armados invadiram a sala. As armas deles não estavam apontadas para o contingente Cavalarii, mas para o próprio Nico Ritchie. Agentes federais com coletes à prova de balas se moviam com deficiência prática, protegendo as saídas e desarmando os guarda-costas. "Nico Ritchie está preso por conspiração, extorsão e tentativa de homicídio", anunciou uma mulher de aparência severa vestindo um blusão do FBI, apresentando um mandado enquanto a sua equipe prendia o chefe do crime atordoado. "Temos provas gravadas das suas ordens em relação a Elizabeth Ferraro." Um ano depois, Sophie estava na reluzente sede da Ferraro Cavallari Imports, observando os navios a atravessarem o porto da janela do seu escritório de canto. A fusão das duas empresas familiares transformou as suas operações, legitimando empreendimentos anteriormente obscuros e transformando-os numa respeitada empresa de transporte marítimo internacional. A sua avó estava sentada numa cadeira confortável nas proximidades. A sua saúde melhorou drasticamente depois de se mudar para o apartamento na cobertura que agora partilhava com Sophie. Os olhos da idosa brilhavam de orgulho enquanto observava a neta assumir o seu novo papel com confiança. "O teu bisavô ficaria orgulhoso", comentou ela em siciliano, com o seu sotaque ainda perfeito, apesar de décadas nos Estados Unidos. "Trouxeste a empresa familiar de volta ao seu propósito original, o comércio legítimo entre as nossas duas pátrias." A porta do escritório se abriu quando Ethan entrou, o seu habitual fato preto substituído por um cinza carvão mais acessível, que ainda assim conseguia transmitir autoridade. O ano anterior tinha suavizado algumas das suas arestas,
Embora Sophie soubesse que ele ainda mantinha as conexões e a influência que mantinham as operações comerciais da família a funcionar sem problemas. Os contratos de Tóquio estão finalizados, anunciou ele, deixando cair uma pasta na secretária de Sophie antes de se inclinar para beijar afetuosamente a bochecha da avó dela. E os seus médicos aprovaram a viagem à Sicília que você tem planeado. O coração de Sophie se encheu ao observar essa interação, lembrando-se de como Ethan inicialmente intimidara sua avó antes de gradualmente conquistá-la com atenção respeitosa e interesse genuíno em suas histórias sobre a Sicília. A improvável amizade entre os dois fora o primeiro sinal de que seus mundos poderiam se fundir com sucesso. A velha vila não mudou muito, de acordo com meus contatos, continuou Ethan, indo para ao lado de Sophie na janela. A casa da família da sua avó foi restaurada, pronta para a sua visita no próximo mês. O julgamento de Reese expôs décadas de corrupção e violência, abrindo caminho para a parceria Ferraro-Cavallari estabelecer novas práticas comerciais legítimas. Sophie testemunhou sobre o ataque à sua avó, e o seu depoimento claro ajudou a garantir as condenações contra Nico e os seus principais tenentes. Nunca pensei que ficaria grata por ter falado com um estranho em dialeto siciliano. Sophie refletiu inconscientemente, encostando-se à presença sólida de Ethan ao seu lado. Um momento de reconhecimento mudou tudo. O braço de Ethan deslizou pela sua cintura, um gesto que ainda lhe causava arrepios, apesar do ano que passaram a transformar-se gradualmente de aliados relutantes em parceiros de negócios e em algo muito mais pessoal. Alguns chamariam isso de destino, sugeriu ele, com um leve sorriso suavizando suas feições. Fora da janela do escritório, um veleiro vintage de madeira, cuidadosamente restaurado ao longo do último ano, deslizava pelo porto, seu convés polido brilhando à luz do sol. O navio exibia o brasão combinado de Ferraro-Cavallari em sua vela. Um presente de casamento do pai de Ethan, que simbolizava a herança marítima de sua família, restaurada às suas origens honrosas. O projeto Renascimento Siciliano, uma ideia original de Sophie lançada há 6 meses, já havia criado empregos legítimos para dezenas de jovens em risco dos bairros do Brooklyn, outrora controlados por intimidação. As receitas da sua avó, agora produzidas numa cozinha comercial com esses mesmos jovens, estavam a aparecer nas prateleiras de mercearias especializadas em toda Nova York. O gabinete do governador ligou esta manhã, Ethan mencionou casualmente, embora Sophie detectasse o orgulho na sua voz. Eles querem que lideremos a comissão de revitalização do porto. Aparentemente, a nossa reputação de transformar negócios familiares causou uma boa impressão em Albany. Sophie inclinou-se para a sua presença sólida, ainda surpreendida com a forma como a sua vida tinha mudado completamente num único ano. De empregada de mesa em dificuldades a líder empresarial respeitada, de esconder a sua herança da abraçá-la totalmente, a língua que outrora a tinha colocado em perigo tornou-se o seu maior trunfo, unindo culturas e curando feridas que se tinham agravado ao longo de gerações. A avó de Sophie limpou a garganta significativamente, levantando-se da cadeira com um sorriso cúmplice. Vou deixar vocês dois a discutir negócios, disse ela com um brilho nos olhos, deixando claro que não acreditava que negócios estivessem na agenda deles. Lembre-se, somos esperados em Little Italy para jantar com o seu pai hoje à noite. Quando a porta se fechou atrás da avó, Ethan virou Sophie para ficar de frente para ele, com uma expressão incomumente nervosa. Ando com isto há semanas, admitiu ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. À espera do momento certo, que parece nunca chegar nas nossas vidas caóticas. Sophie prendeu a respiração quando ele abriu a caixa, revelando um anel vintage de platina com uma esmeralda rodeada por diamantes. Elegante, único e nada parecido com as joias ostentosas que adornavam os dedos da maioria das esposas da máfia. Isto pertencia à minha avó, explicou ele suavemente. A esmeralda refletia a luz da manhã, projetando reflexos verdes no rosto de Sophie enquanto ela estudava o seu intrincado design. A pedra tinha sido extraída na Sicília e levada para a América pelo avô de Ethan como seu único bem valioso, um talismã de esperança durante tempos desesperados que acabou por se tornar um símbolo do seu sucesso no Novo Mundo. O meu pai disse-me que este anel nunca foi oferecido a ninguém fora da nossa linhagem, explicou Ethan.
Algo vulnerável passou pela sua expressão normalmente cautelosa. Ele estava à espera do dia em que as nossas famílias pudessem realmente curar a divisão que a tragédia criou há décadas. Sophie traçou o trabalho vintage em filigrana, com dedos trêmulos, reconhecendo padrões semelhantes aos gravados na velha escova de cabelo de prata da sua avó, um trabalho artesanal siciliano que ligava as suas famílias através do tempo e dos oceanos. Isto era mais do que um pedido de casamento. Era o cumprimento de uma promessa feita antes de ambos nascerem. À sua volta, os sons do porto esmoreceram num murmúrio distante, enquanto o peso da história e da possibilidade se instalava entre eles. Duas pessoas nascidas em mundos separados que outrora tinham sido um só, agora no limiar da reunificação com que os seus antepassados tinham sonhado, mas que nunca chegaram a ver. As famílias verdadeiramente unidas, sussurrou Sophie, compreendendo o peso simbólico desta relíquia que lhe era oferecida. O juramento de sangue entre os Ferraros e os Cavalares seria cumprido não por meio de contratos comerciais, mas por meio do casamento, uma união genuína em vez de uma aliança estratégica. Ethan ajoelhou-se diante dela, surpreendendo Sophie com esse gesto tradicional de um homem que normalmente desconsiderava as convenções. Sophie Bennet, disse ele, com a voz rouca pela emoção raramente demonstrada. Você vai construir essa nova vida comigo, longe das sombras em que nossas famílias viveram? As lágrimas turvaram a visão de Sophie, enquanto ela acenava com a cabeça, estendendo a mão esquerda trêmula. Sim, sussurrou ela, enquanto ele deslizava o anel no seu dedo. De servir bebidas na festa do seu pai a isto, quem poderia ter previsto? O horizonte de Brooklyn estendia-se diante deles, enquanto Ethan a puxava para os seus braços, as suas silhuetas emolduradas contra as janelas do chão ao teto do escritório onde tinham criado algo que nenhuma das famílias poderia ter alcançado sozinha. Um futuro livre dos pecados do passado, construído com base na honestidade em vez do medo. Obrigado a todos por acompanharem esta história. Se gostaram, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo, pois o vosso apoio é crucial para que eu continue a criar conteúdos como este. O vosso incentivo significa muito para mim.